Mais uma vez eu cumprimento a todos e a todas, povo de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 28 de março de 2025. Estamos na terceira semana do tempo comum na liturgia da palavra, né? Há alguns dias aí, 2 dias sem eu pregar, sem eu divulgar o evangelho, mas é por conta de falta de tempo e de espaço, né? Que eu não tenho assim um espaço adequado, né? Toda vez que eu começo a gravar, sempre chegam pessoas me procurando, ou por celular, ou pessoalmente, ou aqui em casa, ou no meu local de trabalho, que é no posto de saúde. E muitas vezes não dá tempo eu editar o vídeo, é por isso que fica assim salteado, né? Dias que eu faço e dias que eu não faço, mas garanto em nome de Jesus que irei resolver esse problema, né? O quanto antes, para que eu possa gravar o evangelho todos os dias, né? Para que eu possa comentar, fazer o meu humilde comentário, né? E é o que Jesus vai dizer hoje, o que o evangelho vai dizer hoje, né? Que nós temos que escutar Deus, né? É o primeiro mandamento. Primeiro, Israel, o Senhor seu Deus, depois é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Sobre todas as coisas, em primeiro lugar Deus, e segundo é o próximo, né? Então é o mandamento que nos vai levar à vida eterna, é esses dois, né? Tudo se resume no amor. Quem tem amor ama a todos, né? Começa por Deus, passa por os irmãos, né? E com a gente mesmo, né? A gente tem que amar a nós mesmos também, né? Mas tudo tem um limite também, não ultrapassando os limites como muitas pessoas fazem hoje em dia, que se cuidam demais que esquece até de cuidar dos afazeres, né? De assumir alguma coisa na comunidade, em casa, né? Na família, na cozinha, na igreja, na comunidade, assumir assim algum compromisso, alguma responsabilidade com a vida, né? Com a igreja. Então Deus deixou nós para cuidarmos, né? Do nosso planeta, que é a nossa casa mãe. A campanha da fraternidade fala nisso, né? A gente tem que cuidar do nosso planeta Terra. As coisas que estão acontecendo, tudo é por conta por conta da destruição que o homem fez, por conta da ganância, né? Por as riquezas. O homem destruiu a natureza, destruiu as relações humanas, né? Não respeita mais ninguém. E por isso ficou do jeito que estamos vendo, né? Um inverno assim que a gente não confia mais, como era antigamente, né? Hoje mesmo, agora já choveu aqui hoje e o clima é de chuva, é de que vai já chover, né? As previsões, mas a lavoura já está perdida, né? Se dá uns 70% das plantações dos legumes já estão perdidos, né? Quem planta, né? Muitos nem plantam mais, né? Nem ligam mais para isso, já por conta de que as pessoas não querem mais assumir assim uma responsabilidade, um compromisso, um trabalho como era antes. Muitas pessoas querem achar tudo feito, né? Dormir até tarde, né? Deitar tarde, acordar tarde, né? Se envolver mais com as coisas da vida, dos prazeres, né? Com a tecnologia que existe hoje, muitos de nós queremos estarmos ligados no celular, né? Deixamos de falar com as pessoas que estão ao nosso redor, dentro de nossas casas, né? Para ouvir pessoas lá de fora, ou falar com elas, né?
Segundo a liturgia de hoje, o evangelho de hoje, que está no livro de São Lucas, São Marcos, aliás, no capítulo 12, e dos versículos de 28b a 34. O primeiro mandamento é esse: ouça. É o primeiro pedido que o evangelista faz aqui, né? Jesus respondendo a um mestre da Fala, meu Deus. Não sei se deu para captar aí. O maior trovão aqui da história acabou de acontecer aqui agora. Acho que vocês ouviram, né? Já que eu estou falando aqui no microfone, que tem um sistema, aquele sistema de impedir que coisas externas entram, né? Saiam na gravação. Que tem aquele paninho no microfone para impedir que o vento, a ventania, a zoada do meio ambiente saia na gravação. Mas acho que deu para vocês ouvirem aí, né? O trovão, né? Pois é. Vamos para o evangelho do dia. Já conversei demais. Depois eu converso mais um pouco sobre isso, né? Então é o primeiro mandamento. É Jesus falando, respondendo ao mestre da lei que foi perguntar. Vamos ouvir aqui. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, no capítulo 12 e dos versículos de 28 a 34, né? Ouça agora o Evangelho. E Jesus continuava. Aliás, um doutor da lei estava aí e ouviu a discussão. Vendo que Jesus tinha respondido bem, aproximou-se dele e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro mandamento é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a tua alma, né? A sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo mandamento é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe outro mandamento maior, aliás, mais importante do que esses dois. O doutor da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, como disseste, ele é, na verdade, o único Deus, e não existe outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de toda a mente, de toda a sua força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e do que todos os sacrifícios. Jesus viu que o doutor da lei tinha respondido com inteligência e disse: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer pergunta a Jesus. Momento de reflexão. Nós sabemos que o mestre da lei, os mestres da lei, eram quem modificava as leis de Moisés, deixando-as duras demais, né? Isso no Antigo Testamento. Eles deixavam as leis conforme a vontade humana, né? Agradava mais os homens, eles mesmos, né? Do que a Deus, né? É por isso que Jesus, ele veio, ele disse no Evangelho de quarta-feira, né? Anteontem, que ele não veio abolir a lei e os profetas, ele veio dar pleno cumprimento. As leis eram olho por olho e dente por dente, né? Quem cometesse algum crime sofreria, teria que ser punido, sofrer aquela punição de volta, né? Aquela consequência daquilo que a pessoa fez com o outro,
não sei se essa é a palavra que eu devo dizer, mas tinha que sofrer, né? Tinha que pagar por aquilo na hora. A punição era dura. Muitas das vezes, até mais do que a pessoa praticava, ela sofreria a punição, como as mulheres que fossem pegar em adultério, né? Em adultério, que não fosse do marido, que engravidasse se não fosse do marido, eram apedrejadas até a morte, né? Em praça pública. Né? É isso que conta, né? E Jesus veio acabar com isso, porque Jesus, ele é o amor. Ele vem com a lei do amor. Quem ama não vai fazer o mal para ninguém. Não vai desejar a mulher do próximo, não vai querer tomar a mulher do próximo, não vai querer trair a esposa, né? E vice-versa, né? Com a mulher também com o marido, né? Quem ama não vai odiar o outro, né? Que quem odeia o outro já está desejando, já está matando o outro no seu coração. Já nasceu uma raizinha para que aconteça algo pior, né? Quem deseja a mulher do outro, se não cortar logo, vai aumentando aquilo ali, nasce no coração, começa com o olhado, aí nasce aquela raiz no coração da pessoa e aquilo vai crescendo, né? A pessoa coloca aquilo na mente, vai perdendo sono durante a noite ou durante o dia, né? Só pensando naquilo até que chega o momento de praticar. Então Jesus, ele quer cortar o mal pela raiz. Quem deseja já está cometendo o adultério. Quem odeia, quem chama o irmão de tolo, de imbecil, já está matando. Não é só dar um tiro no outro e deixar o outro morto ali no chão. Quem diz qualquer palavrão feio com o outro, já está matando o outro. Então, isso é a raiz que nasce, é o começo para que aconteça aquela coisa, né? Para que chegue na consumação final. Então, a gente podendo cortar isso antes é melhor, né? É o ensinamento novo de Jesus. Então, o mestre da lei perguntou qual é o maior de todos os mandamentos. E Jesus respondeu: ouça, Israel, o Senhor seu Deus. Nós temos que ouvir a Deus. E é através do Evangelho. É através dos sinais da natureza, né? Temos que ler o Evangelho. Se não soubermos ler, tem os pregadores na internet, no rádio, na televisão. Então, se a gente não ouvir Deus, né? Aí ele continua. Primeiro, depois de ouvir a Deus, amar a Deus em primeiro lugar, colocar Deus acima de qualquer coisa. A gente tem que fazer primeiro as coisas de Deus, depois é que a gente vai fazer as coisas dos homens, né? Por exemplo, se tem os mandamentos de Deus, né? Se tem uma missa ali na igreja e eu disser eu não vou para lá porque eu estou aqui com meus amigos, estou cuidando da minha mãe, estou cuidando de meu pai, estou cuidando de meus filhos, da minha casa, da minha terra, dos meus bens materiais ou de mim mesmo. Então essa pessoa não presta para ser discípulo de Jesus. Primeiramente é as coisas de Deus, depois a gente segue com as coisas da gente, que a gente tem que cuidar, não podemos abandonar, né? Jesus não está pedindo que ninguém abandone ninguém, mas em primeiro lugar é as coisas de Deus, né? Se tem uma reunião, uma coisa que se trata do bem comum da comunidade, da igreja, das coisas de Deus, né? Que traz o bem comum para todos, né? Que seja na igreja, que seja na comunidade, em qualquer repartição pública. Então devemos cuidar disso primeiro, aquilo que serve para o bem comum de todos, né? Primeiro ouvir Deus e depois amar a Deus em primeiro lugar e depois o próximo. Esse é os maiores mandamentos, né? Que estão no mesmo, que é o amor, amar. A Bíblia toda se resume no amor. E Jesus reconheceu que o mestre da lei respondeu muito bem, né? Mas só que os mestres da lei,
Eles eram quem modificavam as leis, deixando-as de acordo com a vontade humana, de acordo com o agrado deles, né? Deixando duras demais para os fiéis que ouviam eles pregarem, né? Ouviam os fariseus pregarem naquele tempo. Eles pregavam, mas não cumpriam, não obedecia aquilo ali, só repassava, pregava para os outros cumprirem, né? Ficando muito pesado. Jesus veio acabar com isso. Mas só que Jesus é amor, mas também ele é justiça. Ele prega a verdade, os mandamentos, né? Os sacramentos, essas coisas, né? A igreja ensina tudo isso e muito mais. E a gente não aceitando isso aí, é que lá no fim de tudo, no fim da nossa vida, é que nós iremos sofrer a punição com o castigo eterno, né? Perdendo a salvação eterna. E a gente ouvindo Jesus e cumprindo com os seus ensinamentos, então a gente vai ganhar a salvação eterna, né? No fim da história. Mas primeiro tem as perseguições, as tribulações, as provações, e serve para nós provarmos, né? A gente não é nada sem passar por prova. E todos os assuntos, né? Para a gente ser qualquer coisa é preciso passar por as provações, né? Em qualquer área da profissão, para ser um doutor, para ser um advogado, para ser um motorista, tudo a gente tem que estudar. E quanto mais maior os estudos, né? Quanto mais o professor exige, a faculdade exige, as provas é mais exigente, maior será aquele profissional, mais procurado será ele por a população. Assim somos nós, temos que passar por provações para no fim de tudo, sem a gente desistir, a gente provar, a gente ter aquela certeza, Deus tem aquela certeza, né? Vai ter aquela certeza no fim de tudo, que a gente é mesmo, que a gente foi mesmo aquele católico, ou seja, aquele cristão fiel a ele, né? Então, ouça, Israel, a pessoa que diz que ama a Deus, mas não ouve a palavra de Deus, está tudo errado, né? Ouvir através do Evangelho, através da Bíblia Sagrada, dos pregadores. Então nós temos que ouvir Deus. Um filho, né? Um filho obediente ao pai, ele escuta o pai, né? E faz o que o pai manda. Então, uma boa sexta-feira para vocês. Logo mais vai ter a missa ali na igreja com o padre Antônio Mendes, às 19 horas. E estaremos lá, mais uma vez, ouvindo a palavra de Deus, né? Cumprindo com estes ensinamentos que ouvir. Ouça, Israel, o Senhor seu Deus, e ame a igreja, que é a comunidade, ame a Deus e ao próximo como a si mesmo. Uma boa sexta-feira, tudo de bom, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.